Graças a Deus por mais essa noite. Ontem estivemos ali, aquele culto evangelístico. Bênção de Deus. Estivemos também fazendo aquela reunião. A gente não falou tanto, mas foi expressando gratidão a Deus por 4 anos aqui nesta localidade. 4 anos, dentre 5 anos na zona rural, 4 desses 5 anos aqui na localidade denominada Senhor do Bonfim, mais conhecido por quilômetro 20. Foi bênção de Deus, nós ali estamos bendizendo e exaltando o Senhor Jesus, o qual é digno de ser exaltado. Os parabéns a todos que se fizeram presente. Não é fácil nós estarmos continuamente ativos na seara do Senhor. Sabemos que isso depende muito, é muito fácil às vezes nós estamos cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor, ou quando não, eis-me aqui. Mas assim como o pregador é desafiado a obedecer ou quando não praticar o que ele prega, o cantor também é. Então, todo cuidado é pouco. E assim sendo, que nós procuremos ter atitudes além de palavras, amém? Porque ter atitude além de palavras, as atitudes falam mais do que palavras. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Quero trazer ou falar um pouco sobre o seguinte tema: igreja, uma família missionária. O tema que eu quero falar um pouco é igreja, uma família missionária. Eu não ia ler um texto logo aqui de base, de cara. No decorrer da minha fala eu iria trazer versículos, mas como é tradição, lemos um versículo antes de dar início à pregação. Então leiamos Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Gosto de esperar. Conveniente nós, tanto na palavra devocional, para alguns tradicionalmente palavra oficial. É conveniente nós esperarmos irmãos abrir a Bíblia, enquanto também neste momento é conveniente nós esperarmos irmãos abrir a Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Efésios 2, versículo 19 diz: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes ou forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Vou repetir: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pode se assentar, quem ficou de pé. Glória a Deus. Família, né? Ou quando não, igreja, uma família missionária. O que é a igreja? Os meus amados irmãos sabem o que é de fato a igreja? Eu pergunto: será que a igreja é este imóvel, esse monumento, esse prédio? Será que a igreja é esta edificação construída por mãos humanas ou mãos de homens? Não. A igreja não é um prédio, edifício ou monumento feito por mãos humanas. Já dizia o diácono Estevão em Atos capítulo 7, versículo 46, dizendo: Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer?
Acaso não foram minhas mãos que criaram os céus e a terra? A fala do apóstolo Estevão, ou melhor, biblicamente falando, diácono Estevão, fora ela baseada em 1 Reis 8:27, quanto também em Isaías, capítulo 16, versículo 1. E já que igreja não é este prédio, igreja não é este imóvel, igreja não é este monumento construído por mãos humanas, o que é de fato a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que se ajunta, se agrupa, se congrega, independente do lugar ou em um determinado lugar. Por exemplo, em Romanos 16, versículo 3 diz: deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. 4. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todos das igrejas gentílicas. E o versículo 5 de Romanos 16 diz: saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Aí você indaga, você questiona, você pergunta: igreja na casa deles? Se de fato a igreja for um monumento, se de fato a igreja for um prédio, aí você fica a pensar: um monumento, um prédio, um edifício dentro de uma casa? Tem como? É possível haver ou ser inserido um prédio, um monumento, um edifício dentro de uma casa? Não. Não, Nanina, não. N.A. ó tio, não. Então, podemos concluir, sem medo de falar a verdade, a igreja não é um prédio ou um monumento construído por mãos humanas. Em 1 Coríntios, Paulo também faz uma saudação semelhante a esta, no capítulo 16, no versículo 19, dizendo: as igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúne na casa deles. Então perceba e considere que tanto o que Paulo fala na carta aos Romanos, quanto também na carta aos Coríntios, ele dá a entender que a igreja de fato não é um prédio, a igreja de fato não é um monumento, a igreja de fato não é um edifício construído por mãos humanas ou mãos de homens. Embora há um dos símbolos da igreja como edifício, embora um dos símbolos da igreja seja um edifício. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 3, versículo 9: pois nós somos colaboradores de Deus. E quando ele fala, pois nós somos colaboradores de Deus, ele está se referindo a ele, a Apolo, a Pedro e os demais ministros do Senhor Jesus. E para a igreja ele faz a seguinte metáfora: e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Como eu disse, embora a igreja não seja um monumento construído por mãos humanas, a igreja tem como símbolo um edifício. Antes desse versículo, Paulo fala dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Eu planto, ou prego, eu ensino, ou oriento, mas Deus é que dá o crescimento. E eu quero saber desde já quem está recebendo o crescimento da parte de Deus, quem está recebendo, aleluia, nível elevado da parte de Deus. Nós sabemos, nós reconhecemos que Deus, ele, embora seja indivíduo, ele não trabalha sozinho. Ele pode contar comigo para a sua edificação, eu posso contar, ele pode contar contigo para a minha edificação. Só depende de nós, se nós de fato estamos disponíveis ou não. Aleluia! Amém? Oh, glória! E família? O que nós temos em mente a respeito de família? Já obtemos aqui a noção que a igreja não é um prédio. E família? O que é família? Família é um grupo de pessoas formado por duas pessoas compromissadas, uma com a outra. No caso, um homem e uma mulher. A partir daí nasce a família tradicional, a qual é composta por pai homem e mãe mulher, sendo pelos dois gerado no mínimo uma vida, a saber, uma criança, independente do gênero, ou seja, existe apenas dois gêneros, o masculino e o feminino. Mas ultimamente, nos anos para cá, as famílias já não estão tão tradicionais assim. Por exemplo, em alguns lares é um neto morando com os avós, independente se são avós paternos ou maternos, e sobrinho morando com tios e primos. O interessante é que, dependendo dos casos, tanto os pais dos netos quanto os pais dos sobrinhos, ambos estão vivos.
Mas infelizmente esses pais não têm responsabilidade, dependendo das condições financeiras. Por isso, os cuidados dos seus filhos estão sendo confiados a outros. Qual é a correlação, a ligação entre igreja e família? Que ligação há entre igreja e família? Está escrito que os não-judeus, por meio de Jesus, passam a fazer parte da família de Deus. Em Efésios, se você está com a Bíblia aberta, em Efésios capítulo 2, versículo 18 diz, estou lendo aqui na NVT para melhor compreensão: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. 19, portanto, o versículo que nós lemos aqui de início: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. 20 ao 20. E juntos somos a sua casa, oh glória, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo. Se nós fazemos parte da família de Deus através do Senhor Jesus, por isso, meu irmão e minha irmã, não é à toa que chamamos Deus de Pai. E é claro, fazemos isto debaixo da influência e exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual muito chamou Deus de Pai, e quando também nos apresentou Deus como Pai. Oh glória! Na famosa oração conhecida por Pai Nosso, Jesus orienta a minha e a sua pessoa chamar Deus de... Por isso ele disse: e orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Perceba que não é apenas Pai meu, perceba que não é apenas Pai seu, perceba e considere que é Pai nosso, o mesmo Pai que está no céu, tanto o seu quanto o meu, é nosso Pai celestial. Amém? Aleluia! Mateus, aleluia, Senhor. 23, 9, o Senhor Jesus diz: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Oh, glória! Não pense ou não interprete assim que Jesus está me impedindo de chamar aquele que me gerou de Pai. Não, Jesus não está me impedindo de chamar aquele que me gerou de Pai. Jesus está orientando os discípulos, e essa palavra é chegada até a nós, então ela também vale para nós. O Senhor Jesus está nos orientando a não chamarmos nenhum homem além daquele que nos gerou de Pai. Amém? Glória a Deus. É por isso também que nós chamamos uns aos outros de quê? De irmãos. Porque se Deus é nosso Pai, logo nós somos irmãos. Jesus até deixou a seguinte noção dizendo, em Mateus 23, versículo 8: vós, porém, não querais ser chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vocês são irmãos. Aleluia! Oh glória! E se todos nós somos irmãos, logo somos ou formamos uma família, cujo cabeça dessa família é o Pai Nosso que estás nos céus. E nós, ou seja, igreja, como família, temos uma missão. Com isto somos uma família missionária. Qual a missão da igreja de Deus? A família missionária. Eu não sei se você tem, digamos, uma breve noção, ou pouca noção, ou muita noção, sobre a nossa missão como um todo, ou seja, como igreja. Porque a igreja, não pense, eu acho que só você é igreja. Só eu, Jailson Justa Paulinho, 38 anos, nasci em Fortaleza em 8 de abril de 1987, só eu não sou igreja. Aleluia, Senhor! Se só eu que já tenho 15 anos na fé, se Deus quiser no mês que vem, 16 anos na fé, se só eu não sou igreja, não pense, eu acho que você que talvez tem um ano, tem um mês, tem uma semana, 2 meses, 1 minuto de crente, é igreja. Não. Mas individualmente nós somos membros do corpo de Cristo. E como lemos aqui em Efésios 18, né? Capítulo 2, versículo 18, onde diz, né? Que todos nós somos, versículo 20, perdão, que todos nós somos casa de Deus. Todos nós, não apenas um de nós, somos casa de Deus. Glória a Jesus, né?
Mas nós, meus caros irmãos, temos muito o que fazer. Mas antes de fazer, temos que ser. Eu acredito que é muito, digamos, doloroso, ou quando não, desanimador. E por que eu falo isso? Porque, observando bem, muitos se alegram com a seguinte palavra, com a seguinte mensagem: que Deus vai te dar, que Deus vai prover, que Deus vai te abençoar. Mas ao mesmo tempo, esses muitos que se alegram com esse tipo de mensagem, logo se entristecem ou ficam insatisfeitos ou desanimados, quando escutam dizendo: você tem que fazer, você tem que deixar, você tem que largar, você tem que renunciar, você tem que se abster, você tem que abandonar. É desafiador, sabemos. O que? Abandonar, deixar, renunciar, isso, aquilo, para levarmos a sério a vontade do Senhor. Sim ou não? Mas, embora tenhamos muito o que fazer, é conveniente a minha e a sua pessoa procurar ser o que? Achegado a Deus. Pois não adianta a minha e a sua pessoa estar sempre com a mão na massa, ou seja, no serviço, no ministério, na obra, se nós não temos principalmente gerado um tempo para estar com Deus, um tempo para gerar intimidade com Deus. Em Apocalipse capítulo 12, já poderei, a igreja de Efésios, ela é exortada a se arrepender. E é exortada a se arrepender por muito estar dedicada à obra do ministério. Aleluia! Mas o Senhor Jesus vai falar: lembra-te de onde caíste, pois tenho contra ti que abandonaste as tuas primeiras obras. E qual eram as primeiras obras daquela igreja, que é conveniente todos nós termos? Diz lá: o teu primeiro amor. O nosso amor, em primeiro lugar, não deve ser por isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, o que? Pregar, ensinar. O meu amor, em primeiro lugar, o meu zelo, em primeiro lugar, não tem que ser em cantar, em pastorear, em ensinar, em evangelizar, não. O meu amor, em primeiro lugar, tem que ser para com o Senhor, o qual, segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois todos nós sabemos qual foi a forma que Jesus expressou o seu amor para conosco. Sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Olha só, Jesus renunciou toda a sua glória, toda a sua riqueza, a fim de descer a esta terra, com o propósito de nos enriquecer. E nos enriquecer de quê? Tiago capítulo 1, não lembro o versículo, mas ele fala dizendo: porventura Deus não chamou os pobres deste mundo para os fazerem ricos na fé? Glória! É conveniente nós termos fé, pois a fé é que vence o mundo. E se nós quisermos agradar a Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ser o que? Achegados a Deus. Não adianta sabermos o que temos que fazer e sair fazendo sem antes sermos achegados a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. E achegados tem como sinônimo aproximado, íntimo, vinculado, que tem afinidade. Existem muitos na igreja que não têm intimidade com Deus, embora já estejam servindo na igreja. Eu vou repetir: existem muitos na igreja que não têm intimidade com Deus, embora já estejam servindo na igreja. É cantando, é orando, é tirando oferta, é na portaria, mas não tem intimidade com Deus. Mas por quê? Porque foram influenciados a ultrapassar o sinal vermelho, ou seja, processos, por conta da seguinte frase: você é capaz, você tem capacidade. Na verdade, uma coisa é alguém me falar que eu tenho capacidade, outra coisa é eu ter de fato capacidade. Então, outra coisa é eu ter de fato capacidade, pois se tal pessoa tem capacidade, então por que faz as coisas de qualquer forma?
como por exemplo cantar, pregar, interpretar, ensinar, dirigir em reunião e etc. Tem gente que ensaia, mas parece que não ensaiou. Você conhece alguém assim? Jeremias 48, versículo 10 diz: maldito aquele que é relaxado na obra do Senhor. Deus falando através do profeta que maldito é aquele que é relaxado na obra do Senhor. Enfim, em relação à intimidade está escrito em Marcos 3,14: e nomeou 12 para que estivessem com eles. Esse trecho, essa parte, estivesse com eles, significa dizer que esses nunca estiveram com ele. Passaram a estar com ele quando Jesus os chamou. Assim é eu e você. Nós, quando não tínhamos aceitado a Cristo como Senhor de nossas vidas, aquele que manda, comanda, desmanda, manda, sim. Nós, antes de aceitar a Cristo, nós não estávamos com o Senhor. Agora que de fato nós temos recebido a Cristo, sim, nós estamos com o Senhor. Amém? E nomeou 12 para que estivessem com eles. Ter intimidade não é fácil, porque se a chegada a Deus fosse fácil, muitos dentre nós não teriam dificuldade para gerar tempo, para reservar um lugar, um momento, uma hora, para estar a sós com o Senhor, assim como o marido gosta de estar a sós com a esposa, assim como a namoradinha gosta de estar a sós com o namorado, assim como o viciado em açaí gosta de separar tempo e dinheiro para comer açaí. Por que não fazemos isso com o Senhor? Ou seja, separar tempo para estarmos com Deus. Será que Deus não quer que nós sejamos achegados a Ele? Será que Deus não quer que nós tenhamos intimidade com Ele, afinidade com Ele? Será? E por que muitos não têm intimidade? Porque não são achegados. Por que não são achegados? Porque não são sinceros e convictos. O Salmo 51, o versículo 6 diz: Deus se agrada com a sinceridade em nosso coração. Este é um salmo de Davi. Davi adulterou com Batseba. E enquanto o profeta Natan foi lá confrontar ele, ele estava se comportando como se nada tivesse feito ou acontecido. Mas quando o profeta foi lá, Davi não reagiu como muitos reagem quando é confrontado por conta da imprudência, do pecado, da indecência na casa do Senhor, na obra do Senhor. Muito pelo contrário, a pessoa de Davi diz: pequei contra o Senhor. E Davi compõe esse salmo, este hino, este louvor. E dentre os vários versos que ali está, a pessoa de Davi vai dizer: eis que o Senhor se compraz ou se agrada com a sinceridade em nosso coração. Oh glória! E como eu disse, por que muitos não são chegados? Porque não são sinceros, não têm coragem de transparecer para o Senhor o que se passa na mente, o que se passa no coração. É muito mais fácil orar mais ou menos assim: Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, dá vitória, dá força, fortalece, do que ser estilo publicano: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. O que é ser sincero? É ser sem disfarce, transparente, verdadeiro. O que é ser convicto? Que tem certeza sobre algo ou sobre alguém. Muitos não são sinceros diante de Deus. E um dos motivos dessa é esse: porque não tem convicção que Deus perdoa. E perdoa porque é misericordioso. Seria conveniente, meus caros irmãos, nós sermos já chegados, tendo isso, além da mente, conhecimento, no coração, convicção, que o Senhor perdoa por ser misericordioso. Em relação à ceia, quem é digno de cear? Mas o fato de ninguém ou pessoa alguma não ser digno de cear não significa dizer que ela tem que passar o mês inteiro só pecando, só pecando, só pecando, só pecando, só pecando, e no dia da ceia: Senhor meu Deus e meu Pai, me perdoa porque eu passei o mês inteiro fazendo isso e aquilo e outro e assado. Ei,
É conveniente? Não é. Não é. Então, ter convicção que o Senhor perdoa por ser misericordioso, isso nos dá, digamos assim, garantia, o respaldo para nos achegarmos a Ele. O Salmo 32, o verso 6 diz assim: pois todo aquele que é santo procurará a Deus a tempo de o encontrar. Esse Salmo 32, para quem não sabe, o sentido dele é confissão de pecado, é arrependimento. E Davi deixa bem claro ali que quando ficou assim, calado para com Deus, o corpo dele estava ficando doente. E por que ele estava calado? Porque ele estava provavelmente com vergonha de confessar o seu pecado a Deus. E por não confessar, o corpo dele estava ficando doente. E doente dos ossos, está lá no texto. Então, melhor é nós confessarmos o nosso pecado do que ficarmos calados. E confessar o nosso pecado tendo a convicção de que Deus perdoa, ou glória, porque é misericordioso. Hebreus 10, 22 diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Oh glória! O versículo agora ali diz para nós nos aproximarmos de Deus, ou seja, sermos achegados. No Sermão do Monte disse Jesus: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Oh glória! Glória a Deus, aleluia! Nosso irmão mais velho nos influencia a ter intimidade com o Pai. E Deus, nosso Pai Celestial, almeja se relacionar conosco, seus filhos. E com isto temos intimidade com Ele. Oh glória! Ainda baseado em Marcos 3, versículo 14 ao 15, o texto diz mais: que Jesus, além de escolher para estarem com Ele, além de chamarem para estarem com Ele, Ele escolheu também para pregarem, curarem e expulsarem demônios. Ser íntimo de Deus é necessário, amém? Glória a Deus. Antes de sairmos por aí fazendo o que temos que fazer. Ao sabermos que temos que ser íntimos de Deus, antes de fazermos o que temos que fazer, o que devemos fazer? Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Meus irmãos, vamos ficar de pé, é hora da palavra oficial, vamos reverência à palavra do Senhor. A suposta reverência, não pensemos ou achemos que é só ficar em pé. É você ficar praticamente dessa maneira, bem quietinho aí, com os ouvidos bem atentos ao que está sendo dito aqui, ao que está sendo falado. E almejando na mente ou no coração: Deus fala comigo, Deus me orienta, Deus me dá uma direção. Isso é reverência ao Senhor. Ficar em pé, meramente ficar em pé, não é reverência ao Senhor. Em Neemias a turma ficou em pé, mas depois de ouvir toda aquela leitura e explicação do escriba Esdras, a turma começou a chorar, porque viram que suas vidas não estavam conforme a lei de Deus. Mas por que começaram a chorar? Porque estavam ouvindo a palavra de Deus, a lei de Deus, com temor e tremor. E quando se depararam com a realidade de sua vida atual, não ficaram se justificando como aqueles judeus do templo, quando Jesus disse: em verdade, vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esses que se escandalizaram ali no templo, que queriam matar Jesus, e matando Jesus de que forma e de que maneira? Se auto-justificando, querendo dar a entender que o que Jesus estava falando não fazia sentido algum. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é necessário, pois como ter noção sobre Deus e a sua vontade? Como ter noção sobre Deus e a sua vontade, se antes ouvir a palavra de Deus? Provérbios 13, versículo 13 está escrito: o que despreza a palavra perecerá. O que é perecerá? Morrerá.
mas o que teme o mandamento será recompensado. Provérbios 28, versículo 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, vamos contextualizar com a era da graça que nós nos encontramos, o que desvia os seus ouvidos de ouvir o Evangelho, até a sua oração será detestável por Deus. Mateus 5, versículo 1 mostra como aqueles que Jesus escolheu para que estivesse com ele se conduziam em relação a ele. Versículo 1 diz, e o 2: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se, ou seja, se achegaram os seus discípulos junto dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Olha só. Aleluia. Uma das razões para nós sermos achegados ao Senhor, para receber do Senhor o quê? Ensino, orientação, instrução. Como é que eu me achego ao Senhor? Depois do almoço, né? Pegar ali minha Bíblia, vou ler um pouquinho. Eu não sei ler, vou botar o Cid Moreira pelo YouTube para pegar ali e ler a leitura. Antes de dormir, vou me achegar ao Senhor, vou ler, vou meditar, vou refletir, vou orar. Amém, gente? Em Atos 1, versículo 1, está escrito: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Olha só, desde o dia que o Senhor Jesus começou até o dia em que ele foi assunto, Jesus esteve ensinando os seus discípulos, e nenhum deles se desviava daquele momento de ensino da parte do Senhor para com eles. E hoje em dia não. Se tem um estudo bíblico, ninguém faz questão de vir. Se tem um discipulado, ninguém faz questão de vir. Se tem uma live que, por milagre, a irmã ou o irmão está fazendo pelo Instagram, pelo Meet, pelo YouTube, pelo Facebook, sim, está ali fazendo, trazendo a palavra, ninguém também faz questão de ouvir. Como nós sermos de fato orientados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor? É um milagre nós estamos aqui hoje, amém? Amém. Uma vez na semana, domingo. Mas como diz o outro, o que é que o outro diz? Não deixe para beber água só no domingo. Esse beber água só no domingo, ó. Não deixe para ouvir a palavra, ler a palavra só no domingo. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor, nela de dia e de noite. Olha só. Que eu e você, meus amados irmãos, venhamos ser chegados a Deus com esse propósito, com esse intuito de aprender do Senhor. E aprender do Senhor para nós fazermos as coisas do modo que o Senhor deseja, do modo que o Senhor requer de todos nós. Pois é melhor nós fazermos as coisas do modo do Senhor do que do nosso modo. Davi, no dia que inventou de levar a arca, sem noção do que estava escrito de como a mesma deveria ser levada, ele cooperou para que um determinado cidadão perdesse a vida. A irmã Adriana leu aqui, lá em Reis, que o amado, por não ter noção das ervas que estava botando na panela, quase que matava todos. E com isso eu digo, é conveniente nós termos noção do que vamos pregar, do que temos para falar. É um perigo nós interpretarmos a Escritura de qualquer modo, de qualquer jeito. Pois nós não estamos pregando ou ensinando paredes. Nós estamos ensinando, orientando, instruindo pessoas. Mães, pais, esposas, maridos, filhos. E usando o quê? A palavra inspirada por Deus, a saber, a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, a Ti seja honra, a Ti seja glória, a Ti seja louvor.
Muito obrigado por essa oportunidade ímpar, Senhor, de trazer essa palavra, Deus,